Eu sei que o assunto que está em vigor nos sites, nas páginas de todo mundo, é a decisão do ministro Fachin em relação ao Lula, mas eu não quero falar disso ainda. Eu já estou estudando. Eu quero falar da campanha Lixo Zero. Essa é a campanha que me preocupa no momento. O que significa ser lixo zero? Talvez você já tenha visto eu falar várias vezes aqui que eu vivo uma vida lixo zero, ou quando eu falo do meu livro, quando eu falo do meu projeto, ou quando eu falo de alguma solução que seja lixo zero. Mas o que significa exatamente isso? Significa não produzir nenhum tipo de lixinho? Não, não é bem assim. O conceito de lixo zero que eu sigo é baseado no conceito da Bea Johnson, autora do livro e blog Zero Waste Home, que ela define que lixo zero é pensar em a gente não gerar nenhum tipo de desperdício, nenhum tipo de resíduo que não possa ser reaproveitado. E aí isso vai passar pelos 5 R's da sustentabilidade, que eu já fiz um vídeo, inclusive tem aqui explicando todos eles, os 5, mas que é basicamente pensando no seguinte: em recusar as coisas ao máximo, reduzir as coisas que você tem, que você precisa, reutilizar sempre que possível para não precisar usar coisas de um uso único, ou seja, coisas que são descartáveis. Depois reciclar, ou seja, só depois que você fez tudo isso, o resíduo que é gerado aí, que sobra, você recicla, e o que você não consegue reciclar, você composta. Se a gente pensa nesse funil de R's e nesses conceitos todos, a gente está pensando que não vai sobrar nada que precise ir para um aterro sanitário, por exemplo, ou seja, não gera nenhum tipo de resíduo que é resíduo do tipo rejeito. Então, viver uma vida lixo zero é viver evitando produzir especialmente os resíduos que vão para um aterro sanitário, mas também, óbvio, os que são recicláveis, porque a gente não quer deixar tudo na conta aí da reciclagem, porque ela não é o modelo mais eficaz e eficiente para tratar resíduo. Deu pra entender? Então não significa exatamente produzir zero resíduo no geral, mas especificamente zero desperdício, ou seja, não produzir nada que não possa ser reaproveitado. Até porque o conceito vem da palavra zero waste, e waste em inglês significa lixo barra desperdício, ele tem essa duplo significado. Então no Brasil a gente usa lixo zero e em Portugal por acaso se usa desperdício zero para o nome do movimento. Então é um pouco pensando nesse sentido, que o lixo é aquilo que não tem nenhuma solução, não tem nada o que fazer e geraria algum tipo de desperdício. Nós tivemos a lei da sacola plástica, que entrou em vigor no início do ano, foi um para acertar. Essa lei é muito boa, é uma lei que veio na hora certa, uma lei boa. E aí veio aquela história do símbolo do governo do estado nas sacolas, cobra a sacola, não cobra a sacola. Já tivemos alguns meses da entrada em vigor da lei, né? A cobrança da sacola era para forçar as pessoas a levar de casa uma sacola descartável, uma sacola de pano ou um cesto de meriti, para diminuir o uso desses sacos. Esse aqui é biodegradável, né? Esse aqui, tem uma parte dele que se dissolve, não é totalmente biodegradável, mas uma parte dele se dissolve. Já foi um avanço. Mas depois que a lei entrou em vigor, a aplicação da lei foi sendo modificada. Primeiro que é uma lei estadual, e aí as prefeituras deveriam fiscalizar. E as prefeituras não fiscalizaram. Estamos no tempo de pandemia, tudo bem, nós estamos com restrições. Fiscalizaram muito pouco, algumas fiscalizaram, outras não fiscalizaram. O Estado não tem estrutura para sair fiscalizando em todos os estabelecimentos no Estado inteiro, né? Então, alguns estabelecimentos continuam fornecendo sacolas, padarias. Dentro do supermercado mesmo, a gente tem aquelas sacolas que vêm a carne, a verdura, as embalagens que já vêm de fábrica, né, como o feijão, o arroz, já vem naquelas sacolas, que são sacolas não amigáveis ao meio ambiente, feitas de petróleo, né? Mas eu digo para vocês que o bom é que a gente entre com a campanha Lixo Zero, porque a campanha Lixo Zero é que vai fazer o trabalho de aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque o que nós queremos
é a diminuição da produção. Nós não diminuímos, nós continuamos produzindo sacola, continuamos jogando sacola no lixo, continuamos fazendo tudo o que a gente fazia, só que agora é verde, não é mais branca. Mudou só a cor, melhorou um pouquinho, mas ainda o caminho é longo. Então eu queria lhe convencer, prefeito, membros do Ministério Público, secretário de Meio Ambiente, vamos aplicar a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a campanha Lixo Zero. Essa é a proposta do Partido Verde para o Estado do Pará. E você também, dona de casa, vamos conversar sobre lixo zero. Quanto menos a gente produzir resíduo, melhor para o meio ambiente. Para finalizar, agora no mês de maio, a região metropolitana vai ter que encontrar um outro local para depositar seu aterro, seu lixo, seus resíduos sólidos, né? E aí o que é que acontece? Nós temos Guaurá, Marituba e vamos abrir mais outro, um terceiro. E quantos mais nós vamos abrir se a gente não mudar os nossos hábitos?